Vocês não vão bater palma pra mim, não? Eu gosto de palmas. É afiliado do padrinho dela. Vai fazer sentada. Tá ligado isso aqui? Tem que falar pertinho, tá? Quer uma água, um café, tudo bem? Não, quero ouro. Eu sou uma adicta. E o meu nome é Malu. E eu tô limpa, graças a esse programa como um todo, e estarmos aqui desde o dia 9 de outubro de 2014. Façam as contas. O que acontece? Esse programa ele é tão espiritual e tão belo e tão perfeito que eu continuo voltando. E hoje eu cheguei aqui e falei assim pro Edson, né? Eu gosto de chamar ele de Edson. Não curto muito chamar ele de Chile, sabe? Gosto de chamar ele de Edson. Falei, Edson, você partilhou? Ele falou, não. Falei, vou partilhar o nono passo. Como assim você não partilhou, Edson? Aí ele falou assim, não sei o que, não. A gente ficou conversando. Aí eu falei assim pra ele, você sabe que eu tenho um pouco de medo de partilhar perto de você ainda. Porque a gente é tão diferente que a gente tem muito respeito um pelo outro. E aí a providência divina fez isso, né? Porque era para uma companheira partilhar o 8º passo, ela não pôde estar no momento. E aí o Edson partilhou o 8º, que é a nossa lista de reparações. E eu vou ter a oportunidade de partilhar o 9º, que são as reparações, desde que eu não prejudique outras pessoas, né? E aí, ouvindo o Edson falar, eu penso o seguinte: ontem eu fiquei ouvindo algumas coisas, enfim. A autorreparação, eu acho que é a primeira que eu venho fazendo desde que cheguei na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Me autorreparar, me olhar, me observar, né? E tirando aquela raiva, ressentimento, medo e sentimentos inferiores que estamos tão habituados a sentir. O meu normal é sentir coisas ruins, não é sentir coisas boas. Eu ainda não sei sentir coisas boas. Eu estou aprendendo na prática com vocês que ninguém é de todo um mal nem de todo um bem. Porque o programa me ensina sobre sentimentos. E que nem tudo que eu digo eu consigo praticar. E nem toda teoria que eu sei de cor é a minha ação nos momentos de maior adversidade na minha vida. Então, quando o Edson fala de uma história de um pai violento, conta a história dele, eu tenho também a minha identificação. Não porque o meu pai foi violento, afinal de contas, meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Mas porque a reatividade, que é a minha forma de reagir a sentimentos, porque o outro às vezes me diz coisas que me ofendem e o outro nem está com essa intenção, mas eu já sou uma pessoa reativa e ainda vivi e vivo algumas vezes a mania de perseguição. As pessoas estão sempre querendo me atacar, né? Eu preciso me defender. Esse meu instinto de autopreservação, ele é sempre destrutivo, porque eu sempre acho que eu estou sendo atacada pela sociedade ou por alguém, e principalmente por um familiar, porque ou o familiar me destrói, ou ele me exalta e eu que destruo ele, né? As relações abusivas, elas sempre têm dois lados, o permissivo e o abusivo, ok? Não existe como ser diferente, na minha opinião. Minha opinião como uma lua adicta em recuperação. Então, assim, quando o Edson fala, não vejo por que ficar nessa obsessão, obrigatoriedade em escrever passos desde que se chega na Irmandade. Vejo uma necessidade de um comum acordo entre o padrinho e o afilhado, ou madrinha, né? E afilhada, enfim. Eu estou aqui desde 2014, é a primeira vez que eu ouço e concordo com essa fala. Porque a minha fala até então é que sim, chegou, tem que escrever passo, chegou, tem que praticar passo.
quê? Porque eu cheguei assim, né? A Ju me recebeu quando eu cheguei, foi me buscar lá na minha casa, ela morava do outro lado da cidade. E aí ela falou, mas se você não tivesse, você não queria ter ficado... Não, quando a gente chega aqui, a gente tem a primeira demonstração de amor real na nossa vida, de empatia. Que é aquele sorriso, que é aquela estranheza, você é a pessoa mais importante aqui dentro, enfim. Quem não se identifica com isso, não sei. Eu sempre vejo que isso é real. E a Ju foi me buscar. Se ela não tivesse persistido em me buscar, eu não estaria aqui hoje. Hoje eu posso fazer isso por outras pessoas. Mas ninguém me impôs, você precisa fazer isso com os outros. Não, eu aprendi, estão se passando 9 anos e eu fiz isso automaticamente. Eu vou agindo como se eu soubesse o que é o amor. Eu vou agindo como se eu creio no ser, eu creio no humano. Por que eu consigo começar a praticar isso? Porque é a minha primeira reparação com o amor comigo mesma. A partir do momento que eu resolvo, não vou usar drogas. Não tem problema se eu parei de usar droga, porque não dava mais para usar droga. Não importa o que eu fiz até chegar aqui. O que importa é o que eu quero fazer a partir do momento que eu não quero mais usar substância. A minha adicção é droga. A gente tem um IP que ele fala uma outra perspectiva. Eu demorei anos para entender, e eu sou uma leitora assídua, que adicção ativa não é liberdade. Só fala assim, MP, adicção não é liberdade, né? A adicção ativa, ela pode estar ativa sem eu estar usando substância. É o mais normal até quando eu paro de usar substância. Por isso que eu tenho os 12 passos, por isso que eu tenho a partilha em grupo. Por isso que em NA eu aprendo a ouvir 90% e falar 5%, né? E o restante é o intervalo, enfim, é a 7ª tradição, enfim. Eu venho aprendendo a ser humano com princípios, valores e virtudes no melhor que eu consigo a cada dia. E a cada dia que eu continuo voltando, eu percebo que a reparação é essa. Não tem fim, mas é só por hoje. Cada pessoa que está aqui já está fazendo a sua auto-reparação, né? Agora vamos para a parte da reparação com os outros. Antes de eu chegar nesse passo, eu ouço o seguinte: quando aprendo a me aceitar, aprendo a aceitar melhor os outros. E inúmeros exemplos na nossa literatura e nas partilhas, né? Por que a gente tem uma diversidade que forma a nossa unidade e que muitas vezes é adversidade, né? Porque a gente briga na irmandade, as pessoas param de ir no grupo porque o problema não é NA, o problema são as personalidades. Afinal de contas, somos pessoas, personalidades, aprendendo a lidar com princípios. Ninguém aqui mora na nuvem, porque a nuvem evapora e chove, entendeu? Então é assim, se eu não aprender a agir como se, até que se torne natural, eu não tenho a oportunidade de me reparar em várias áreas da minha vida. Eu cheguei, a minha mãe me odiava, na minha cabeça, egocêntrica. Mas eu nem enxergava que eu era egocêntrica. Agora eu enxergo tanto meu egocentrismo que eu posso olhar para vocês e falar, vocês não vão bater palma para mim? Entendeu? Quando eu aprendo a me olhar com amor, com bom humor, com honestidade, com mente aberta, com boa vontade, né, com os princípios, eu consigo olhar melhor para o outro. Eu demorei para entender que a minha mãe me ama. Poxa vida, como que não ama, gente? Não tem mãe que não ama. Tem? Não sei, pode ser que tenha, mas a minha realidade na maior parte é que quando a gente tem um filho, a gente ama ele. Mas eu entendi através de vocês que eu tinha construído um muro junto com a minha família, onde eu ficava do lado de cá e eles todos do lado de lá. Eu também tinha me afastado da minha família desde pequena. Só que tinha uma diferença quando eu percebi isso. Eu tenho um programa, eles não. Eu tenho uma nova maneira de viver com uma perspectiva positiva, eles não. Qual é meu papel nisso? Né? Sozinho eu não posso. Eu fui tirando tijolinho por tijolinho, né?
Então, assim, hoje, quando eu tinha uns 4 anos, eu fiquei amiga da minha mãe. Hoje nós somos amigas, eu ainda não abraço a minha mãe não vai em troca de ficha minha, mas ela me ama, ela me respeita, eu a amo e eu a respeito. E principalmente nos admiramos. Nos admiramos. Mas isso tudo é uma forma de reparação que não vai ter fim. A minha reparação com a minha mãe, com as minhas irmãs, onde hoje eu sou um ponto de equilíbrio entre a família. Olha isso, gente, nunca imaginei isso na minha vida. Irmã liga para mim e fala: o que você acha que eu faço com relação a tal coisa? Uma irmã que é professora, que tem uma cabeça... Assim, quem eu sou fã hoje, me vê também como referência. E quem não se identifica comigo, não tem problema. Porque são momentos diferentes. Por isso que em recuperação a gente tem que entender isso na prática. Uma pessoa que te ajudou lá em 1912, ou uma pessoa que está te ajudando hoje, ela faz parte do seu momento de recuperar a ação de uma forma construtiva. Se fôssemos todos iguais, não estaríamos aqui. Somos privilegiados por estarmos aqui, por nos dispormos a estarmos aqui. Aí beleza, reparações, vamos voltar lá, né, na história da reparação. Eu falei da reparação pessoal, eu comigo mesma e eu em sociedade. A 7ª tradição para mim é a primeira reparação que eu faço com a sociedade como um todo. Essa é a minha maneira de ver hoje. Porque ele me restaura a dignidade financeira também, porque eu consigo voltar para a sociedade e trabalhar e me autossustentar. Não é verdade? Quando eu chego no NA, eu tomo café, ou eu como a bolacha, ou eu vou numa sala limpa, ou eu sirvo. Eu sou um material humano para servir a Irmandade, para aprender a servir na sociedade, ok? Essa é a minha percepção. Aí passa a sacola no começo, eu não tenho como doar valor nenhum. Porque eu estou aprendendo a ter valor, a me dar valor. E a dar valor às outras pessoas quando eu as ouço, por exemplo. O tempo vai passando e a minha dignidade vem sendo restaurada. Então eu vou trabalhar, eu vou ter um chefe, eu vou ter um convívio humano, irritabilidade absurda, porque o universo está errado, mas eu estou certa porque eu estou limpa. Vocês, por favor, passem um tapete vermelho que eu vou sentar em cima porque eu estou limpa. Beleza, isso também faz parte da nossa recuperação da dignidade. Vai passando o tempo, eu chego hoje e penso assim: não há como eu não colaborar com dignidade proporcional à minha dignidade financeira. Parece uma bobagem, mas não é. Eu vejo companheiro colaborando com a 7ª tradição hoje em dia, com um valor que eu falei: ô louco, você tá louco, mano? Vai dar tudo isso aí? Ele voa. E eu admiro. E eu vejo companheiro com 150 anos limpo que coloca a moeda. Cada um dá o que lhe cabe como dignidade, sociedade na Irmandade. Nós temos a 7ª tradição porque nos autossustentamos. Isso é uma forma de reparação com a sociedade conosco. Servir a Irmandade para mim também é uma forma de reparação. É uma forma de reparação com o meu bem-estar e com o bem-estar do outro. Quando eu abro uma sala e limpo uma sala e faço um café e levo uma bolacha e sirvo com amor numa coordenação de reunião. Servir com amor. Está faltando muito isso dentro da Irmandade. Eu estou brava. Porque a gente está sem adicto na sala, porque está todo mundo servindo com menos amor do que fomos servidos. Então, servir a Irmandade com amor também é uma forma de reparação, conosco e com a sociedade. A ingratidão fala mais alto quando a gente não serve com amor. Sabia? E o que seria da gente sem a Irmandade? Ah, porque eu estou trabalhando demais, não dá tempo. Você trabalha por quê? Ah, porque meu filho é pequeno, ou porque estou indo na igreja. Seu filho é pequeno e você está indo na igreja por quê? Não, mas eu não estou usando droga. E como é que está a sua adicção ativa sem usar droga?
É para isso que servem os 12 passos. Não é para você ter medo dos 12 passos. É para você dominar essa sua forma destrutiva de ser, consigo mesmo, com seu companheiro, com seu filho, com a sua família, com o cara que vende o pão para você na padaria, com a pessoa que te ultrapassa no trânsito. Parece uma bobagem, né, gente? Quem é que respeita o Deus do outro na prática? Ah, porque fulano é macumbeiro. E daí? Sabe o significado da palavra macumba? É batucada, gente. Sabia? Etimologia é uma coisa que muita gente devia estudar. Qual é o significado da palavra? Nosso programa ele tem 12 passos porque ele me deu até a oportunidade de eu desconstruir um Deus castigador que ainda vive habitando dentro de mim, na minha área sexual, mas eu já desconstruí 90% dele. Um Deus amoroso e cuidadoso que pode se expressar através da nossa consciência coletiva. Esse programa, ele é um programa onde o amor mora nos detalhes. Ai, mas a pessoa morreu, como é que eu vou fazer a reparação com ela? Filho, serve ao próximo. Todos os dogmas ensinam para nós que a caridade é a maior preciosidade que a gente tem nessa vida. É muito fácil para eu, Malu, adicta, limpa só por hoje, desde 9 de outubro de 2014, abraçar o mendigo na rua, mas eu não consigo abraçar minha mãe ainda. Pois é, né, gente? O amor mora nos detalhes, porque hoje eu ainda não abraço a minha mãe, mas antes, quando eu cheguei, eu achava que minha mãe me odiava. Então, gente, a reparação é diária. É diária. Não nos tornaremos perfeitos, porém pedimos por aperfeiçoamento do ser. Eu quero me aperfeiçoar como ser humano, princípios, valores e virtudes. Ser adicto é uma condição. Eu sou intensa, assim como eu sou intensa nos meus defeitos de caráter, na minha reatividade, eu também posso ser intensa no meu aperfeiçoamento do ser, com princípios, valores e virtudes. Tudo muito bonito de ser dito e um desafio constante para ser praticado. Eu vou continuar voltando porque quando eu cheguei, eu precisava. Agora eu tenho merecimento, eu tenho satisfação em continuar voltando. Quando eu enjoava de um bar, eu ia para outro. Quando eu enjoo de um grupo, eu vou para outro. Eu fiquei num grupo desde 2015. Aí o meu grande mestre fez a passagem. Aí a minha personalidade falou assim: estão mudando tudo naquele grupo, não vou mais lá. E eu não fui mesmo, gente. Vocês acham que? Não fui, mudei de grupo. Já comprei um lá no Nogueira, no dia do Nogueira, e comprei um dia também lá no Mensagem. E eu não quero nem saber, gente, porque a minha recuperação está em primeiro lugar. E se eu não estiver na Irmandade, eu não consigo praticar melhor fora da Irmandade, em sociedade. Aí eu volto para a Irmandade de vez em quando, reclamando. Reclamar, gente, é dizer de novo o que está acontecendo, o que está me incomodando. Agradecer é a graça descer. É agradecer porque eu abro o olho de manhã. É agradecer porque eu posso fechar o olho numa cama à noite. Agradecer, gente, é uma forma de reparação com poder maior. Esse poder maior, ele habita aqui, ó, dentro de cada um de nós. Ele só vai ser amoroso e cuidadoso se eu continuar voltando. Ele só vai me prover tudo o que eu preciso, não o que eu quero. Tem uma boa diferença. Mas eu tenho certeza que Ele vai me prover tudo o que eu preciso se eu estiver em ação. A minha ação está destrutiva ou está construtiva? Na dúvida, não faça. Mas a gente sabe quando a dúvida do não faça é porque ia dar ruim. Quando a dúvida do faça a gente não faz, a gente sabe muito bem que a gente está procrastinando. Não tenho tempo de fazer uma atividade física. Tem sim, amigo. Você tem 1 hora para ficar no Instagram fazendo
porcaria nenhuma, você tem tempo para fazer uma caminhada de 1 hora. Ai, não tenho tempo de ir numa espiritualidade porque eu não gosto. Beleza, vai numa reunião. Todo mundo aqui tem tempo sim. Porque se eu tinha tempo de usar droga, eu tenho tempo sim para estar dentro da Irmandade. Ah, mas eu não gosto de fulano. Problema seu. Tem reunião para você tirar esse problema seu e gostar mais de você como ser humano. Então é assim, recaí, voltei. A recaída pode ser um alicerce para a nossa recuperação, desde que não se torne um hábito usar e voltar. Porque pode não dar tempo. Eu posso enlouquecer, que eu já vi gente, e não é uma só, doidinho, sem usar droga. É muito perigoso. A doença é progressiva, incurável e fatal. Você não precisa estar usando drogas para morrer. Quando você come em excesso, você está se matando. Quando você fica em isolamento em excesso, você está se matando. Gente, a gente pode se matar a cada dia. Tem um companheiro, só para finalizar, tem um companheiro nosso que está doente. Ele está com câncer. E é um câncer que não tem cura. E o que eu mais tenho ouvido ultimamente são companheiros falando assim, ou companheiros que estão dentro da Irmandade, ou companheiros que são afastados da Irmandade. Nossa, porque eu fiquei mexido. Nossa, porque eu não sei porque está mexendo comigo. Nossa, eu sempre penso assim, nossa, sabe o que é esse nossa, gente? É porque inconscientemente você também está se matando de alguma forma. E você está vendo o companheiro ali doente. Onde ele está? O companheiro? Dentro da sala, pegando reunião, limpo, com substancial tempo limpo. Que desculpa que você está dando para você mesmo para não pegar uma reunião? Que desculpa que você está dando para você mesmo, que você está enchendo de alimento que te destrói, não do alimento que te nutre? Que desculpa você está dando enquanto você fica ali na obsessão num celular, dentro de uma reunião? O companheiro está morrendo e está ali. O carnê chega para todo mundo. Não é porque você está limpo, meu bem, que você não vai ficar doente. Não é porque você está limpo que a sua vida vai ser um mar de rosas. Mas a vida é boa. A vida é bela. A vida é para ser bem vivida. E tudo que eu estou falando para vocês é a minha prática diária. Eu tenho, cara, os meus poréns, que são desafios. Mas desde o dia que eu resolvi que eu não ia falar mais palavrão, desde outro dia eu vi um exemplo, olha só. O que é a recuperação? Vou terminar com esse exemplo, beleza. É assim, ó. Eu não falo palavrão. Eu, Malu, não falo palavrão. Porque levava os tapas na boca da mãe quando era criança. E aí, quando eu cheguei em MMA, eu também parei de falar palavrão, porque eu ouvi que espiritualmente, se falar palavrão, você emana um cheiro muito ruim, energeticamente. Eu acredito e pronto, acabou. Então eu não falo palavrão. Aí um companheiro ouviu eu falando isso dentro da sala, um companheiro que eu gosto muito. E lógico que na partilha dele ele tinha que me dar um retorno, um companheiro que tem mais tempo que eu. Não, porque eu falo palavrão mesmo, e blá, 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 falo um monte de palavrão. Eu dei risada, né? Porque, filho, problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas na frente da minha filha, eu não falo. Sabe o que é isso, gente? Educação de cerquinha. Sabia? Educar um filho é uma responsabilidade para o mundo. Educação de cerquinha é isso. Como é que você está honrando as suas verdades com a prática no dia a dia na sociedade? Então é isso, gente, eu vou continuar voltando, eu preciso de vocês na minha vida. Sem vocês eu continuo sendo aquela pessoa que eu era lá no passado, egocêntrica e etc e tal. E eu não estou aqui hoje limpa para viver mal, eu estou aqui porque eu vivo bem, e eu gosto de viver, e eu quero vir aqui de bengalinha. Eu quero viver a minha vida dentro da Irmandade. Só que ninguém pode fazer isto por mim, só eu. Então, boas 24 horas para vocês, sanidade, serenidade, sobriedade e bons momentos. Maravilhosa!